Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Reino de Deus e Reino das Trevas. Aula número 15. Na luta contra o reino das trevas, a necessidade de conselhos sábios. Meu desejo é que hoje Deus enfatize para você algo que lhe seja de proveito, do qual você esteja necessitado realmente. Estamos falando sobre caracterização dos reinos das trevas e dos céus. Nós entendemos que no reino de Deus existe uma necessidade de conselhos sábios. Ninguém pode ir longe no reino de Deus sozinho. Se alguém conseguisse ir muito bem, esta pessoa seria um super-homem. E super-homem não existe. Nós encontramos que todos somos homens, raça humana, degenerada, suscetível ao fracasso, ao pecado, à tentação. Por isso nós necessitamos de conselhos. E Salomão foi muito claro, embora ele mesmo não tenha sido muito feliz em se aconselhar, mas ele foi muito claro em expressar isto, que na multidão de conselhos existe ou se encontra a sabedoria. Mas vamos considerar a necessidade de conselhos, tendo como ponto de partida o aspecto de que somos humanos, portanto, limitados. Nós não temos o conhecimento de todas as coisas, ninguém tem aqui na Terra. O homem não é onisciente, portanto, nós desconhecemos muito mais do que conhecemos. Por causa da nossa limitação quanto ao enxergar, quanto ao ver e compreender, nós precisamos muito, bastante mesmo, de conselhos sábios. Vamos ver lá o que diz 1 Samuel 3, 19 e 20. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. De sua boca saíam conselhos sábios, palavras vivas, que não eram dele, eram do Senhor. Ele pagou um preço. Todos que o ouviam sabiam que dele saíam palavras de Deus. Que isto seja assim com você, que isto seja comigo, que todos vejam em nós que de nossos lábios saem palavras vivas, palavras proveitosas, palavras que edificam. Agora em 2 Samuel 16, versículo 23, nós encontramos a respeito de um outro homem, Aitofel. O conselho que ele dava naqueles dias era como uma resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, assim para Davi como para Absalão. Este homem galgou uma posição, chegou a esta posição de ser respeitado, da sua palavra ter necessariamente que ser ouvida naquele reino, fosse para o bem, fosse para o mal, como nós podemos ver no texto correlato em 2 Samuel 16 e 17. Ali, a sua palavra necessariamente tinha que ser ouvida a respeito de qualquer decisão a tomar. Ele conseguiu aquela posição. Ele estava numa posição de dar conselhos e os outros precisavam do conselho que ele tinha para dar. Isto pode acontecer com qualquer um de nós, galgar, atingir esta posição. Você sabia disto? Vejamos agora a respeito de um outro homem, ainda em 2 Samuel, que era reconhecido como conselheiro. Era Uzai, 2 Samuel 17, 14. Então disseram a Absalão e todos os homens de Israel: melhor agora é o conselho de Uzai, o arquita, do que o de Aitofel, pois ordenara ao Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Aqui estava, portanto, mais um conselheiro, Uzai, e a sua palavra era tão firme, era tão boa, parecia tão segura, que convenceu a todos quantos o estavam ouvindo. O que ele falou? Não nos interessa agora saber exatamente o que ele falou. O que eu quero realçar é a importância daquele homem que galgou aquela posição de ser ouvido. Que isto aconteça também, meu irmão, com você, comigo, com todos nós, que o mundo veja pela nossa integridade, pela nossa justiça, pela nossa retidão, pela nossa comunhão com Deus. Inclusive os nossos irmãos vejam em nós pessoas sábias, que têm o conselho de Deus, que têm comunhão com Deus, que podem transmitir realmente algo de
valoroso, algo de valioso para os demais. Vejamos ainda em Números 21, 34, outro homem que foi reconhecido como um homem de quem se merecia ouvir a palavra. Números 21, versículo 34. Este homem é Balaão. O Balaão atingiu esta posição, uma posição muito importante, porque ele era uma pessoa que recebia palavras de Deus. Ele era um homem realmente importante. Vamos ler esse texto, Números 22, versículo 6. Vem, pois, agora, eu te rogo, e amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, lhe pedia o rei inimigo Balaque, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Não só a sua palavra era reconhecida como uma palavra de bom conselho, era reconhecida como uma palavra de poder. O que ele falava acontecia. Assim era Balaão para todos quantos estavam ao seu redor e até muito distantes, como exatamente Balaque, que morava talvez a alguns 1000 quilômetros de distância de Balaão. Que homem importante, que palavra séria ele tinha. As pessoas precisam de conselhos. As pessoas precisam de palavras de conselho. No capítulo anterior, um pouquinho para trás, nós lemos em Números 21, versículo 34, agora já de um outro conselheiro. E o que dizer dele? Disse o Senhor a Moisés, não temas, porque eu o dei na tua mão, a ele e a todo o seu povo e a sua terra. Far-lhe-ás como fizeste a Sihon, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Disse o Senhor a Moisés, eu o dei na tua mão, e se cumpriu. Se um Aitofel era ouvido, se um Uzai merecia ser ouvido, se um Balaão merecia ser ouvido, quanto mais um Moisés, de quem o próprio Deus disse que enviaria Jesus semelhante a ele. O próprio Deus falou, está lá em Deuteronômio, que enviaria Jesus, o seu filho, um profeta semelhante a Moisés. Como profeta seria semelhante a Moisés. Que importância então tinha este Moisés? E por que não ouvir as palavras de um Moisés? Por que não ouvir as palavras de alguém que está na presença de Deus? Eu gostaria que você entendesse, meu irmão, a importância da necessidade de ouvir conselhos. Segundo Samuel 16, versículo 20, então disse Absalão a Aitofel, dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Dai o vosso conselho, porque um homem que chegava à posição de rei, embora por vias tortuosas, como era Absalão, filho de Davi, porque ele precisava de conselhos. A resposta é muito simples. Porque ele estava indeciso. Ele não sabia o que fazer. Isto acontece com a maior parte das pessoas. Podem ter dinheiro, podem ter importância, podem ser líderes de grandes congregações, pastores e grandes líderes reconhecidos. Isto não é garantia de que eles têm paz no seu coração, de que eles estejam seguros do que fazem. Eles precisam de conselhos. Quanto mais alto chega uma pessoa, maior é a sua ânsia, a sua necessidade de conselhos. Você não sabe disto. Um presidente da República, há momentos em que ele chora sem saber a quem recorrer. Ele desejaria ter um conselheiro fiel naquela hora, mas ao pensar em recorrer a um, ele raciocina, aquele tem os seus interesses, ele vai distorcer estas palavras. Pensa em outro, da mesma forma. Pensa num terceiro, não sente confiança de abrir o seu coração para com ele. Como desejaria um presidente da República ter um conselheiro fiel, homem honesto, justo, dedicado? Como desejaria ele ter um conselheiro deste calibre, deste quilate? Portanto, meu irmão, minha irmã, saiba que quanto mais alta a posição de alguém, maior é a sua necessidade de conselhos. Se eles que são grandes precisam de conselhos, quanto mais nós que não chegamos ainda lá. O Senhor nos faz assim necessitados de conselhos para que o ministério do corpo seja exercido, para que tenhamos dependência uns dos outros. Deus não faz ninguém autossuficiente, porque se o fizesse, cada um independeria de seus irmãos e seria uma catástrofe na igreja. Mas Deus fez no corpo humano, por exemplo, todos os membros dependentes uns dos outros. E no corpo espiritual, que é a sua igreja, também ele fez assim. Todos dependem uns dos outros. Saiba você isto, meu irmão. Não tenha a menor dúvida a respeito deste assunto. Deus fez a todos no corpo dependentes uns
dos outros, para que a dependência nos unisse, para que pela necessidade uns dos outros nós estivéssemos juntos. Vejamos a respeito de Saul. Eu falei, enquanto mais alto as pessoas estão em termos de posição e responsabilidade, maior é a sua necessidade de conselhos, e é pura verdade. Veja lá 1 Samuel 28, versículo 15, a respeito de Saul, aquele homem que já estava no desespero, no final da sua vida. Ele não sabia que seria o final da sua vida. No final do seu reinado também ele não sabia que estava lá, mas ele sentia a situação muito difícil. 1 Samuel 28, versículo 15. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Não era Samuel, era o demônio, que Satanás, que estava ali naquela mulher, uma mulher que consultava os mortos, uma feiticeira, estava trazendo um vulto que Saul entendeu ser Samuel. Na realidade, não era Samuel. Então disse Saul: estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isto te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Deus não me responde. Ele foi buscar Satanás. Quantas e quantas pessoas, no seu desespero, querem um conselho? Se não acham um conselho de quem está na presença de Deus, eles recebem um conselho de quem está na presença de Satanás. Porém, qualquer conselho serve. A verdade é que precisam de um conselho. E se precisam de um conselho, só se satisfarão quando vier este conselho. Seja ele mau ou bom, precisam de um conselho. Assim é a maior parte das pessoas. Nós também, como seres humanos, dependemos, carecemos de conselhos, mas não para nos guiar. Nós temos a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Nós precisamos de conselhos de irmãos. É aqui que eu quero chamar a sua atenção. Não peça conselhos de quem não tem conselhos para dar. Examine a vida daquela pessoa a quem você vai pedir conselhos. Você precisa de conselhos. Não queira ser autossuficiente, mas veja a quem você vai pedir conselhos. Em 1 Reis 10, versículo 7, nós vemos a rainha de Sabá, que foi pedir conselhos a Salomão. Ela diz: eu, contudo, não cria naquelas palavras que eram ditas a teu respeito, até que vim e com os meus próprios olhos eu vi. Eis que não me contaram nem a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a toda a fama que eu ouvi de ti. Sim, aquela mulher foi buscar conselho de Salomão a uma distância muito grande. No tempo de Jesus, religiosos, fariseus não quiseram buscar conselho em Jesus. Hoje, muitos não querem buscar conselho no Espírito Santo de Deus, apesar das suas vidas estarem mal. Não querem buscar conselho nos pastores, nos homens de Deus que têm uma vida limpa e reta. Estão vivendo de qualquer maneira e o resultado é o fracasso. Quem anda de qualquer jeito, entregue a sua própria sorte, vai para o fracasso. Salomão, infelizmente, não soube buscar conselhos da mesma forma que ele dava conselhos para os outros. O seu fim foi muito triste, um fim de pecado, de calamidade, uma vida arrasada, de idolatria, uma vida longe de Deus, de perdição eterna. Não queira ser você como Salomão. Não pense que você pode ser autossuficiente. É por isto que nós entendemos que o discipulado é a maneira correta de relacionamento bíblico. Você deve ter alguém a quem você reconheça como seu pastor, a sua pastora pessoal, a quem você vai pedir conselhos na vida espiritual. Seja assim, meu irmão, eu tenho certeza que isto será de grande proveito para você. Amém.